Meu coração parou quando aquelas palavras saíram da boca da minha própria nora. Você tem certeza que esse é o veneno mais forte? Essa velha precisa morrer logo. Fiquei paralisada atrás da porta entreaberta do escritório, segurando meus óculos que tinha voltado para buscar. Não conseguia respirar. Meu próprio sangue, meu único filho, estava do outro lado da linha. Senti o chão desaparecer sob meus pés, enquanto a realidade cruel me golpeava como um punho invisível. Aos 72 anos, jamais imaginei que teria que lutar pela minha própria vida dentro da mansão que construí com décadas de trabalho árduo. Sou Berenice Cavalcante, viúva ex-proprietária de uma das maiores empresas têxteis de Petrópolis. Criei sozinha meu filho Guilherme depois que meu marido faleceu há mais de 20 anos. Sacrifiquei relacionamentos, viagens, prazeres, tudo pelo meu filho. E agora, escondida atrás daquela porta de mogno entalhada à mão, descobri o preço da minha devoção. Um plano meticuloso para me assassinar. Precisei de toda a minha força para não desabar ali mesmo. Minha primeira reação foi de descrença. Talvez tivesse entendido errado. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas quando Patrícia continuou falando sobre doses e cronogramas, sobre como o velho médico idiota não desconfiaria de nada, a verdade se tornou inegável. Eles estavam me matando lentamente, envenenando-me dentro da minha própria casa, sentados à minha mesa, compartilhando refeições que eu pagava. Com as pernas bambas, afastei-me silenciosamente da porta. Décadas administrando uma empresa em um mundo dominado por homens me ensinaram a nunca demonstrar fraqueza. Respirei fundo, guardei os óculos no bolso e voltei para o jardim onde estava antes, entre minhas rosas premiadas. Precisava pensar, precisava de um plano. Enquanto regava automaticamente as flores, revisava mentalmente os últimos meses. As tonturas frequentes que o médico atribuía à idade, a insistência de Patrícia em preparar meu chá todas as manhãs, o súbito interesse de Guilherme em discutir meu testamento, as visitas misteriosas à farmácia do bairro vizinho, quando temos uma excelente farmácia a 2 quadras de casa. Tudo começava a fazer um terrível sentido. Naquela noite, jantamos como sempre. Observei Patrícia servindo meu prato com um sorriso ensaiado. Vi Guilherme perguntando com falsa preocupação se eu estava me sentindo bem. Você está pálida, mãe. Representei meu papel. Comi apenas o suficiente para não levantar suspeitas. Bebi apenas água que eu mesma servi da jarra. E quando me recolhi ao meu quarto, não tomei os remédios que Patrícia separava para mim todas as noites. Foi a noite mais longa da minha vida. Deitada na escuridão, em uma casa que de repente se tornara hostil, planejei cada passo. Não podia confrontá-los imediatamente. Precisava de provas, de tempo, de aliados. Se eles descobrissem que eu sabia, poderiam acelerar o plano. Eu precisava ser mais esperta que eles. E eu seria. Na manhã seguinte, telefonei para Antônia, minha empregada de 4 décadas, a única pessoa em quem podia confiar naquela casa. Pedi que viesse mais cedo. Quando chegou, levei-a para o jardim, longe de qualquer possibilidade de sermos ouvidas. Vi seus olhos se encherem de lágrimas quando contei o que descobri. Eu sempre desconfiei dessa mulher, Dona Berenice. Tem algo nos olhos dela, algo frio. Antônia tornou-se minha cúmplice naquela guerra silenciosa. Foi ela quem começou a guardar amostras da minha comida em pequenos recipientes que escondia em seu armário. Foi ela quem marcou uma consulta secreta com a doutora Renata, dizendo a todos que me acompanharia ao cabeleireiro. E foi ela quem me ajudou a instalar pequenas câmeras e microfones pela casa. Tecnologia que aprendi a usar graças à minha neta Isabela, que sempre insistiu que eu me mantivesse atualizada. Os exames confirmaram minhas suspeitas mais sombrias. Havia traços de arsênico em meu organismo. Não o suficiente para matar, mas o bastante para deteriorar minha saúde gradualmente, simulando um declínio natural pela idade. A doutora Renata ficou horrorizada. Isso é tentativa de homicídio, Dona Berenice. Precisamos ir à polícia imediatamente. Pedi que ela aguardasse. Não queria apenas justiça. Queria uma vingança completa. Durante as semanas seguintes, continuei fingindo que tomava os remédios adulterados, mas os substituía por vitaminas comuns que Antônia comprava em outra cidade.
Fez questão de demonstrar pequenos sinais de fraqueza, de confusão mental ocasional. Queria que eles acreditassem que seu plano estava funcionando. E funcionou. Eles baixaram a guarda. As gravações que consegui eram devastadoras. Descobri que Guilherme tinha perdido quase toda a sua herança em jogos de azar e investimentos fracassados. Que estava afundado em dívidas com pessoas perigosas. Que Patrícia o pressionava constantemente, ameaçando deixá-lo se não resolvesse a situação financeira. E a solução que encontraram foi me eliminar e herdar tudo o quanto antes. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, exceto meu advogado Dr. Joaquim, era que anos atrás eu havia doado silenciosamente grande parte da minha fortuna para instituições de caridade. Mantive apenas o suficiente para viver confortavelmente e um fundo educacional para minha neta Isabela, que só teria acesso ao completar 30 anos. A ironia era cruel. Estavam me matando por uma fortuna que nem existia mais. Confiei também no investigador Bruno Meirelles, amigo do meu falecido marido e ex-policial, respeitado na cidade. Ele analisou as provas e me ajudou a planejar o momento certo para agir. Eles vão cometer um erro, dona Berenice. Pessoas gananciosas sempre cometem. E o erro veio mais cedo do que esperávamos. Guilherme anunciou que faria uma grande festa de aniversário para mim, no restaurante Sabor de Minas, o mais elegante de Petrópolis. Convidou toda a família, incluindo Sônia, a mãe de Patrícia, que sempre me tratou com um desprezo mal disfarçado. Pelas gravações das conversas deles, descobri que planejavam dar o golpe final naquela noite, uma dose letal no meu champanhe durante o brinde em minha homenagem. Naquele momento, soube exatamente como viraria o jogo contra eles. A vingança seria servida não fria, mas borbulhante, em uma taça de cristal. E vocês não imaginam o que aconteceu naquela noite. De onde você está me assistindo? Deixe nos comentários sua cidade. Fico curiosa para saber quem está acompanhando minha história. E se inscreva agora no canal Vovó Lembrou, porque o que vem a seguir nessa história vai fazer você entender por que nunca devemos subestimar uma senhora de idade. Especialmente uma que construiu um império com as próprias mãos. Nos dias que se seguiram após aquela fatídica conversa telefônica, minha casa transformou-se num campo de batalha silencioso. Cada refeição, cada xícara de chá, cada comprimido virou uma potencial arma contra mim. Precisei desenvolver um sistema de sobrevivência sem que Guilherme ou Patrícia suspeitassem. Quando me serviam o café da manhã, esperava que saíssem da cozinha e despejava parte na planta decorativa ao lado da mesa. Os comprimidos que Patrícia separava com tanto cuidado iam parar no bolso do meu hobby, enquanto tomava apenas os que Antônia comprava, secretamente para mim. Cada manhã, ao acordar, antes mesmo de abrir completamente os olhos, fazia um inventário mental do meu corpo. Dores novas, fraqueza em algum membro, visão turva. Anotava tudo meticulosamente num pequeno caderno que escondia dentro da capa almofadada da cabeceira da minha cama. Um esconderijo que nem Antônia conhecia, herança dos tempos em que guardava diários da minha juventude. A primeira semana foi a mais difícil. O choque emocional de saber que meu único filho desejava minha morte manifestava-se fisicamente. Emagreci 3 quilos, minha pressão oscilava perigosamente e passei noites inteiras fitando o teto, repassando cada momento da criação de Guilherme, buscando o ponto exato onde tudo desmoronou. Será que foi quando o mimei demais após a morte do pai? Ou quando financiei seus negócios fracassados, mesmo contra a recomendação do meu contador? Talvez tenha sido quando aceitei seu casamento apressado com Patrícia, uma mulher que conhecera há apenas 4 meses em uma viagem a Búzios. Percebi que precisava me fortalecer, não apenas para sobreviver, mas para vingar-me adequadamente. Comecei a comer escondido no meu quarto, alimentos que Antônia trazia em sua bolsa. Quando a casa adormecia, realizava pequenos exercícios que aprendera nas aulas de pilates que frequentei por décadas. Meus músculos de septuagenária protestavam, mas minha determinação era mais forte que qualquer dor física. Com a ajuda discreta da doutora Renata, iniciei um tratamento para eliminar o arsênico do meu organismo. Tomava cápsulas de carvão ativado
e outros quelantes que ela prescreveu sob o pretexto de serem suplementos para fortalecer os ossos. Guilherme e Patrícia não questionaram. Quanto mais remédios eu tomasse, melhor para os planos deles. As câmeras e microfones instalados pela casa começaram a revelar detalhes perturbadores. Numa tarde de terça-feira, capturei Patrícia no meu banheiro mexendo nos meus cremes. Através da pequena lente escondida no arranjo de flores artificiais, vi quando ela adicionou um pó branco ao meu hidratante facial. Naquela noite, troquei o pote por um idêntico que Antônia comprou. A traição mais dolorosa veio numa gravação de Guilherme ao telefone com um corretor de imóveis. Sim, quero avaliar a mansão discretamente. Não, minha mãe não pode saber. Estamos planejando uma surpresa para ela. Sim, pretendo colocar à venda assim que resolver algumas pendências familiares. Ele falava da minha casa, construída por meu pai, reformada pelo meu marido, o lar onde cada canto guardava memórias de 3 gerações. As descobertas não paravam por aí. Através das gravações, descobri que o plano vinha sendo arquitetado há pelo menos 8 meses. Tudo começou quando Patrícia encontrou um antigo amigo da faculdade que agora trabalhava como técnico de laboratório. Foi ele quem sugeriu o envenenamento gradual, algo que seria facilmente confundido com o declínio natural da idade. Os médicos raramente suspeitam de envenenamento em idosos, ele disse numa conversa ao telefone. Especialmente se for bem gradual. Atribuem à idade, a doenças crônicas, a fragilidade natural. O mais chocante foi descobrir que meu próprio médico de família, Dr. Osvaldo, que me atendia há décadas, estava envolvido, não diretamente no plano de assassinato, mas havia sido manipulado. Patrícia mantinha encontros casuais com ele no café próximo ao consultório. Insinuava-se, flertava sutilmente e, entre sorrisos e toques acidentais, mencionava minha saúde. Estamos tão preocupados com a sogra, ela anda tão confusa ultimamente, acha que perdeu coisas, mas na verdade esqueceu onde guardou. Às vezes não reconhece pessoas da família. Essas manipulações explicavam por que o Dr. Osvaldo começara a me tratar de forma diferente nos últimos meses, falando mais alto como se eu fosse surda, simplificando explicações como se eu não pudesse mais compreender termos médicos que conhecia há anos, olhando para Patrícia em busca de confirmação quando eu respondia suas perguntas. Numa de nossas consultas secretas, a doutora Renata explicou o que estavam fazendo. É um fenômeno conhecido como conspiração médica, dona Berenice. Infelizmente, é comum com pacientes idosos. A família convence o médico de que o paciente está em declínio cognitivo e o médico passa a interpretar todos os sinais através dessa lente. Se a senhora diz que está tonta, não é o veneno, é a idade. Se está confusa, não é porque estão alterando seus remédios. É demência incipiente. Precisava descobrir mais sobre as finanças do meu filho. Com a desculpa de fazer uma doação substancial para o hospital local, pedi ao Dr. Joaquim, meu advogado, que investigasse discretamente as finanças de Guilherme. O que descobrimos foi alarmante. Além das dívidas de jogo, havia empréstimos com agiotas conhecidos, hipotecas em imóveis que eu nem sabia que ele possuía, e o pior, ele havia forjado minha assinatura em alguns documentos para obter crédito usando propriedades minhas como garantia. Também descobri que a gravidez que Patrícia anunciara com tanta alegria 2 meses antes e que perdera tragicamente numa queda, nunca existira. Era apenas parte da estratégia para me sensibilizar e fazê-los parecer mais vulneráveis, mais merecedores da minha fortuna. Uma noite, quando todos dormiam, vasculhei o escritório de Guilherme em busca de mais evidências. No fundo falso da gaveta da escrivaninha, encontrei um frasco sem rótulo contendo um pó esbranquiçado. Cuidadosamente, retirei uma pequena amostra em um saquinho plástico. No dia seguinte, Antônia o levou para um laboratório em outra cidade, usando o nome de sua sobrinha. O resultado confirmou. Era uma combinação de arsênico e outro composto que o relatório chamava de agente neurotóxico não especificado. O plano deles era mais sofisticado do que imaginei inicialmente. Não se tratava apenas de me matar. Pretendiam fazê-lo de forma que parecesse que eu estava perdendo a sanidade.
Se eu começasse a desconfiar ou acusar alguém, seria apenas confirmação do meu suposto declínio mental, perfeito para invalidar qualquer acusação que eu pudesse fazer antes de morrer. Nesse meio tempo, minha neta Isabela voltou de uma viagem de estudos em Portugal. A princípio, tentei esconder dela o que estava acontecendo. Ela adorava o pai apesar dos defeitos dele e temia como reagiria. Mas Isabela sempre teve uma sensibilidade aguçada, herdada do meu lado da família. 3 dias após sua volta, ela bateu na porta do meu quarto tarde da noite. Vovó, tem algo errado acontecendo nesta casa. Papai e Patrícia estão agindo estranhamente. E por que a senhora está fingindo que está mais frágil do que realmente está? Vi quando a senhora levantou aquela caixa pesada na despensa ontem. Mas hoje de manhã fingiu que não conseguia nem segurar a jarra de água. Naquele momento, soube que precisava confiar nela. Mostrei as gravações, os resultados dos exames, as provas que vinha coletando. Isabela chorou copiosamente, primeiro de incredulidade e depois de raiva. Quis confrontar o pai imediatamente, mas consegui convencê-la de que precisávamos ser estratégicas. Ela se tornou mais uma aliada, mais um par de olhos e ouvidos pela casa. Foi Isabela quem descobriu o plano final. Ouviu uma conversa entre o pai e a madrasta sobre a festa de aniversário que estavam organizando para mim. É perfeito, disse Patrícia. Todos os parentes estarão lá. Ela estará emocionada com a surpresa. Ninguém suspeitará de nada. Depois é só questão de tempo até o testamento ser aberto. Isabela também descobriu que Patrícia mantinha um caso com um homem chamado Rafael. Aparentemente, o verdadeiro cérebro por trás de todo o plano. Encontraram-se várias vezes no shopping Itaipava, longe dos olhos de Guilherme. Em suas conversas gravadas por Isabela, que os seguiu disfarçada com uma peruca, ficou claro que planejavam se livrar de Guilherme também, depois que conseguissem minha fortuna. Seu marido é um idiota útil, disse Rafael em um dos encontros. Depois que a velha estiver fora do caminho e o dinheiro for transferido, daremos um jeito nele também. Um acidente de carro, talvez? Você já viu como ele dirige depois de beber? Patrícia apenas riu, aquele riso frio que eu conhecia bem das nossas reuniões familiares. Ele sempre teve o hábito de dirigir bêbado. Ninguém suspeitará. Confrontada com essa revelação, senti uma pontada inesperada de compaixão pelo meu filho. Apesar de sua traição imperdoável, ele também estava sendo enganado. Por um breve momento pensei em alertá-lo, mas a lembrança da voz dele ao telefone discutindo qual veneno seria mais eficaz para me matar afastou qualquer impulso maternal que ainda pudesse existir. Com a aproximação da data da festa, intensifiquei os preparativos para minha vingança. O Dr. Joaquim preparou documentos legais alterando completamente meu testamento. Bruno Meirelles organizou uma equipe discreta de ex-policiais que estariam no restaurante, disfarçados de garçons e clientes. A doutora Renata providenciou um antídoto para o tipo específico de veneno que suspeitávamos que seria usado, caso algo desse errado. Fiz questão de parecer cada vez mais frágil e confusa. Comecei a usar uma bengala, mesmo não precisando. Deixava frases incompletas durante conversas. Uma vez, fingi não reconhecer uma velha amiga da família que veio nos visitar. Patrícia mal conseguia esconder o sorriso de satisfação. Guilherme parecia simultaneamente aliviado e perturbado. Talvez os últimos vestígios de consciência lutando contra sua ganância. 2 dias antes da festa, Sônia, mãe de Patrícia, chegou de Fortaleza para o evento. Nunca gostamos uma da outra. Ela sempre me achou snob. Eu sempre a achei vulgar. Mas mantínhamos um verniz de civilidade pelos laços familiares. Observando-a mais atentamente agora, notei como ela e a filha compartilhavam os mesmos maneirismos calculistas, o mesmo olhar avaliador que parecia constantemente medir o valor monetário de tudo e todos ao redor. Durante um chá da tarde, captei um momento revelador entre mãe e filha. Quando Guilherme saiu para atender o telefone, Sônia inclinou-se para a filha e sussurrou: "Ela parece pior do que você descreveu. Não vai durar muito." Patrícia sorriu e respondeu: "No máximo, até o fim da semana que vem. Já resolvi tudo com o Rafael para depois." Foi naquele instante que finalizei o último detalhe do meu plano de vingança. Sônia não seria apenas uma espectadora,
seria um instrumento crucial. Ela, que tanto desejava ver minha queda, provaria do mesmo veneno que destinaram a mim. Na véspera da festa, tive uma longa conversa com Antônia, Isabela, Dr. Joaquim, Bruno e Dogoreta Renata. Revisamos cada detalhe, cada possível complicação. "A senhora tem certeza disso, dona Berenice?" perguntou Bruno preocupado. "É arriscado. Se algo der errado..." Interrompi-o com um gesto firme. "Passei minha vida inteira calculando riscos e tomando decisões difíceis, Bruno. Construí uma empresa do zero, numa época em que mulheres nem podiam abrir contas bancárias sem permissão dos maridos. Criei meu filho sozinha quando Vicente morreu. Sobrevivi a uma ditadura, a planos econômicos desastrosos, a concorrentes desonestos. Não vou agora, aos 72 anos, me acovardar diante dos meus próprios algozes." Todos assentiram, reconhecendo a determinação nos meus olhos. Isabela segurou minha mão com força. "Vovó, independentemente do que acontecer amanhã, quero que saiba que te amo e estou do seu lado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda do meu quarto observando a lua cheia iluminar os jardins da mansão que em breve talvez não fosse mais minha. Não era o medo que me mantinha desperta, mas a antecipação. Pela primeira vez em meses, sentia-me verdadeiramente viva. O predador havia se tornado a presa, e a presa estava pronta para dar o bote final. Na manhã da festa, vesti-me com especial cuidado. Escolhi um vestido azul petróleo de seda, pérolas negras que foram presente do meu falecido marido e um broche de diamantes em forma de rosa que pertenceu à minha avó. Se aquela noite marcaria o fim de um capítulo sombrio da minha vida, eu o enfrentaria com a elegância que sempre me caracterizou. Horas mais tarde, quando a limousine que Guilherme alugou estacionou em frente ao restaurante Sabor de Minas, respirei fundo e coloquei a máscara da vítima inocente pela última vez. A ilusão de fragilidade que cultivei nas últimas semanas estava prestes a se estilhaçar como cristal fino. E ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que aconteceria quando o brinde em minha homenagem fosse proposto. A limousine parou suavemente frente ao restaurante Sabor de Minas. O maître abriu a porta com reverência exagerada, claramente informado sobre a importante celebração daquela noite. Guilherme ofereceu o braço para me ajudar a sair, seu sorriso tão falso quanto as lágrimas que derramou no funeral do pai. Patrícia estava deslumbrante num vestido vermelho justo demais para a ocasião, diamantes em profusão. Presentes que ela mesma escolheu e insistiu que meu filho comprasse com o meu dinheiro. "Mãe, está tudo bem? Parece tensa", perguntou Guilherme enquanto subíamos os degraus da entrada. Seus olhos não mostravam preocupação, apenas ansiedade mal disfarçada. Apoiei-me mais pesadamente em sua direção, interpretando a fragilidade que eles tanto desejavam ver. "Apenas cansada, filho. Não estou acostumada a sair de casa tão tarde." Eram apenas 8 horas da noite. A área privativa reservada para nossa celebração estava decorada com orquídeas brancas, minhas favoritas. Esse detalhe me perturbou momentaneamente. Como poderiam lembrar de algo tão específico enquanto planejavam me assassinar? A capacidade humana para compartimentalizar maldade e afeto sempre me assombrou. Nossos convidados já nos aguardavam, parentes distantes que raramente viam, alguns amigos de longa data, ex-colegas do mundo empresarial. Notei Bruno Meirelles disfarçado como um cliente regular no bar, e 2 de seus homens posicionados estrategicamente como garçons. Doutor Joaquim conversava casualmente com o gerente, documentos discretamente guardados em sua pasta de couro. A doutora Renata chegaria mais tarde, conforme combinado. Isabela veio me abraçar imediatamente. Estava linda em seu vestido azul claro, os olhos revelando uma mistura de apreensão e determinação que apenas eu poderia interpretar. "Feliz aniversário, vovó", disse em voz alta. E então sussurrou. "Está tudo preparado." O salão gradualmente encheu-se. Os garçons circulavam com taças de champanhe e canapés. Sônia, com um vestido verde esmeralda e joias excessivas, já estava no segundo copo de vinho, criticando a decoração que ela considerava simples demais para uma ocasião tão especial.
Meu aniversário real aconteceria apenas dali a 3 meses. A antecipação da celebração era apenas mais um indício da pressa deles. Provavelmente temiam que eu não sobrevivesse até lá no ritmo em que me envenenavam. Essa ironia quase me fez sorrir enquanto cumprimentava falsamente os convidados. Recordei mentalmente cada elemento da minha elaborada vingança. As semanas de preparação, os detalhes minuciosamente ajustados, as contingências para qualquer eventualidade. A primeira fase já estava em andamento desde que entramos no restaurante. Antônia, fingindo ser apenas a dedicada empregada, colocou pequenos dispositivos de gravação nas mesas principais e próximo ao bar, onde as taças estavam sendo preparadas. Enquanto Guilherme me conduzia entre os presentes, repassei o plano na mente. A coreografia de cada movimento tinha que ser perfeita. O veneno que eles usariam era potente. Descobrimos através do farmacêutico Rogério, que finalmente confessou tudo a Bruno após uma conversa persuasiva. Era um composto modificado de cianeto, praticamente indetectável em autópsias convencionais, especialmente se a vítima já tinha histórico de problemas cardíacos, como eu cuidadosamente simulei ter nas últimas semanas. A primeira hora transcorreu sem incidentes. Mantive-me alerta apesar do papel de idosa frágil que interpretava. Vi quando Patrícia fez um sinal quase imperceptível para Guilherme e ambos se afastaram brevemente. Ela foi ao toalete e ele ao bar. Agora começava a fase crítica do plano. Isabela manteve-se próxima a mim, como combinado. Quando anunciaram que o jantar seria servido em 20 minutos e que deveríamos nos dirigir às mesas designadas, fiz meu movimento. Querida, poderia buscar meus óculos na bolsa? Acho que deixei na recepção. Pedi a Isabela em voz suficientemente alta para que os próximos ouvissem. Claro, vovó. Volto em 1 minuto. Era o sinal combinado. Isabela imediatamente contactou Bruno através do pequeno comunicador que levava no bolso. Ele, por sua vez, alertou seu colega posicionado perto do bar. A troca de taças havia sido detectada. A minha, com uma minúscula marca no pé feita por Patrícia mais cedo, agora continha o veneno. Dirigi-me lentamente ao banheiro, apoiada em minha bengala desnecessária. No corredor encontrei a doutora Renata, que acabara de chegar. Trocamos olhares significativos. Ela deslizou discretamente para minha mão um pequeno frasco. Tem certeza, dona Berenice? Ainda podemos chamar a polícia agora mesmo. Nunca tive tanta certeza em minha vida, doutora. Eles merecem provar do próprio veneno. No banheiro luxuoso, executei a parte mais delicada do plano. Do pequeno compartimento interno da minha bolsa de festa, retirei luvas finas de látex e uma pinça de precisão. Com a porta trancada, abri o frasco da doutora Renata e transferi seu conteúdo para outro recipiente menor que trouxe comigo. Era um líquido claro, uma versão diluída e modificada do antídoto para cianeto. Não impediria completamente os efeitos do veneno, mas retardaria sua ação e reduziria a possibilidade de morte, transformando o que seria fatal em apenas extremamente doloroso e traumático. Guardei tudo cuidadosamente e respirei fundo diante do espelho. O reflexo mostrou uma mulher determinada, não a vítima que eles imaginavam. Reapliquei o batom, ajustei as pérolas e voltei ao salão. A segunda fase estava prestes a começar. Retornei à mesa principal onde Guilherme, Patrícia, Sônia, Isabela e alguns familiares próximos me aguardavam. Meu lugar estava estrategicamente posicionado entre meu filho e minha nora. Na frente de cada assento, uma taça de cristal aguardava o champanhe do brinde. "Está se sentindo bem, mãe?" perguntou Guilherme, sua voz trêmula de antecipação que ele confundia com preocupação. "Melhor do que em muito tempo, filho", respondi com um sorriso enigmático. O jantar transcorreu com a elegância superficial que sempre caracterizou nossos encontros familiares. Conversas educadas sobre assuntos inconsequentes, risos controlados, observações falsamente elogiosas. Observei Sônia bebendo progressivamente mais, seu rosto avermelhando com o álcool e a expectativa. Ela sabia. Claro que sabia. As gravações haviam confirmado seu envolvimento periférico, não nas ações diretas, mas no conhecimento e aprovação silenciosa. Quando chegou o momento da sobremesa,
Guilherme levantou-se para fazer o brinde. Os garçons começaram a encher as taças com champanhe. Vi quando um deles, não um dos homens de Bruno, colocou algo discretamente na taça à minha frente, enquanto fingia ajustar a posição dos talheres. Ninguém mais percebeu, ou quase ninguém. O olhar rápido trocado entre Patrícia e Guilherme confirmou tudo. Queridos amigos e familiares, começou Guilherme com voz embargada de falsa emoção. Estamos reunidos hoje para celebrar a vida extraordinária desta mulher incrível. Minha mãe, Berenice Cavalcante, não é apenas uma empresária brilhante, mas um exemplo de força, determinação e amor incondicional. Enquanto ele prosseguia com o discurso ensaiado, repleto de virtudes que nunca valorizou e memórias que nunca compartilhamos, executei o movimento crucial do meu plano. Fingi precisar de um lenço na bolsa e, ao me inclinar, derramei acidentalmente um pouco de água na mesa. Oh, que desastrada! Exclamei em um tom exageradamente frágil. A confusão momentânea foi suficiente. Patrícia levantou-se para ajudar. Garçons aproximaram-se com guardanapos extras. Durante esse breve caos, fiz o que planejara meticulosamente. Deslizei o conteúdo do frasco no copo de Sônia, que estava distraída criticando a eficiência dos funcionários. Simultaneamente, um dos garçons, na verdade um dos homens de Bruno, trocou minha taça por outra idêntica, porém sem veneno. O discurso continuou após a pequena interrupção. Guilherme concluiu com lágrimas nos olhos. Lágrimas de crocodilo que talvez ensaiasse há semanas. Então peço a todos que ergam suas taças em homenagem à minha querida mãe. Que seu legado continue inspirando gerações. Todos se levantaram. Taças foram erguidas. O momento da verdade havia chegado. A Berenice, brindou Guilherme, seus olhos fixos em mim com uma intensidade predatória mal disfarçada. A vovó Berenice, ecoou Isabela, seu olhar comunicando força silenciosa. Levei a taça aos lábios e fingi beber um gole generoso, enquanto na realidade apenas umedeci os lábios. Patrícia e Guilherme trocaram olhares satisfeitos. Sônia, completamente alheia ao perigo, bebeu sua champanhe de uma só vez, como era seu costume. Agora era apenas questão de tempo. De acordo com Rogério, o veneno agiria em aproximadamente 10 minutos, rápido o suficiente para parecer um ataque cardíaco súbito, lento o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. As conversas retomaram seu fluxo. A sobremesa foi servida, uma elaborada construção de chocolate belga que mal toquei. Lentamente, de forma quase imperceptível inicialmente, notei a mudança em Sônia. Primeiro foi apenas uma leve palidez, depois uma camada fina de suor em sua testa. Ela levou a mão ao colarinho do vestido, como se de repente estivesse apertado demais. Está muito quente aqui, comentou, sua voz ligeiramente trêmula. Patrícia, concentrada em observar minhas reações, não percebeu imediatamente a aflição da mãe. Quando finalmente notou, interpretou como apenas mais um dos exageros dramáticos pelos quais Sônia era conhecida. Mãe, você está bem? Talvez devesse moderar no vinho, disse com irritação mal disfarçada. Foi quando Sônia começou a respirar com dificuldade. Seus olhos arregalaram-se em pânico crescente. Tentou levantar-se, mas suas pernas cederam. A taça que segurava caiu, estilhaçando-se no piso de mármore. O som cristalino anunciando o início do caos que se seguiria. Alguém chame uma ambulância! Gritou um dos convidados quando Sônia desabou completamente, seu corpo convulsionando violentamente. A confusão foi imediata. Pessoas levantaram-se, vozes sobrepunham-se. Em meio ao pânico, permaneci sentada, observando a cena desenrolar-se exatamente como planejei. Patrícia correu para a mãe, seu rosto uma máscara de confusão genuína. Guilherme ficou paralisado, olhando alternadamente para Sônia e para mim, incapaz de compreender o que estava acontecendo. A doutora Renata assumiu o controle médico da situação, como combinado. Sou médica, deem-lhe espaço. Ela começou os procedimentos de emergência, enquanto sussurrava discretas instruções para Bruno sobre quais amostras coletar como evidência. Os paramédicos chegaram em tempo recorde. Já estavam posicionados nas proximidades conforme nosso plano. Enquanto carregavam Sônia para a ambulância,
Aproximei-me de Guilherme e Patrícia. Que tragédia terrível, comentei suavemente. Quase parece que ela bebeu da taça errada, não é mesmo? O sangue fugiu do rosto de ambos. Guilherme engasgou com as palavras que tentou formular. Patrícia agarrou seu braço com força, suas unhas perfeitamente manicuradas cravando-se na pele dele. Foi nesse momento que Bruno deu o sinal e seus homens se aproximaram. Dr. Joaquim surgiu ao meu lado, pasta aberta com documentos oficiais. A terceira fase do plano entrava em ação. Senhores Cavalcante, anunciou Bruno, mostrando discretamente seu antigo distintivo. Preciso que me acompanhem para alguns esclarecimentos. Do que está falando? Guilherme tentou manter a compostura. Minha sogra acabou de passar mal, precisamos ir ao hospital. Na verdade, interrompi, minha voz subitamente firme e autoritária, nada parecida com a fragilidade que simulei nos últimos meses. Vocês precisam explicar por que havia cianeto na taça destinada a mim. Cianeto que, por um acidente do destino, foi consumido por Sônia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia empalideceu a ponto de quase desmaiar. Guilherme começou a tremer visivelmente. Não sei do que está falando, mãe, tentou ele, sua voz traindo cada palavra. Tenho todas as provas, filho. As gravações das suas conversas com Patrícia sobre o veneno. Os exames comprovando arsênico no meu organismo. O depoimento de Rogério explicando como forneceu os compostos tóxicos a pedido de vocês. Os registros das transferências bancárias suspeitas. Cada palavra minha era um golpe visível neles. Isabela aproximou-se, posicionando-se firmemente ao meu lado. E tenho as gravações de Patrícia com seu amante Rafael, planejando se livrar de você também, pai, depois que conseguissem minha herança. A traição dentro da traição foi o golpe final para Guilherme. Ele cambaleou para trás, como se tivesse sido fisicamente atingido, olhando incrédulo para a esposa. Isso é absurdo, gritou Patrícia, tentando recuperar o controle. Ela está senil, confusa. Tem falado coisas sem sentido há meses. Os exames toxicológicos dirão a verdade, afirmei calmamente. E tenho certeza que Sônia, se sobreviver, terá muito a dizer sobre seu conhecimento deste plano. As gravações em sua casa de praia em Búzios são particularmente esclarecedoras. Foi o último golpe na já frágil fachada deles. Patrícia tentou fugir, mas foi impedida por um dos homens de Bruno. Guilherme simplesmente desabou em uma cadeira próxima, derrotado. Enquanto a polícia chegava e os demais convidados observavam chocados a cena surreal, aproximei-me do meu filho. Pela última vez, olhei nos olhos do menino que criei, procurando algum vestígio do garoto sensível que um dia sonhou ser veterinário para curar todos os animais abandonados. Por quê? Perguntei simplesmente. Ele não respondeu, mas não precisava. A resposta estava clara em cada escolha que fizera, em cada passo que dera em direção ao abismo moral onde agora se encontrava. Virei-me e caminhei em direção à saída, apoiada no braço de Isabela. Deixei para trás não apenas a cena caótica de prisões e acusações, mas décadas de ilusões sobre laços familiares e amor incondicional. Vamos para casa, vovó? Perguntou Isabela suavemente. Não, querida. Aquela não é mais nossa casa. Vamos para a fazenda em Minas. É hora de começar uma nova vida longe de todo esse veneno. Enquanto a noite de Petrópolis nos envolvia, senti um peso imenso deixar meus ombros. A vingança estava completa. Não da forma sangrenta que muitos imaginariam, mas de uma maneira que garantiria justiça verdadeira. Guilherme e Patrícia enfrentariam não apenas o sistema judicial, mas o julgamento implacável da sociedade que tanto prezavam. E eu, finalmente, estava livre das correntes que nem sabia que carregava. A viagem para a fazenda Recanto das Águas foi silenciosa. O motorista, um ex-segurança da minha empresa que Bruno Meirelles recomendou, manteve os olhos na estrada sinuosa que conectava Petrópolis ao interior de Minas Gerais. Isabela adormeceu no banco traseiro, o rosto ainda marcado pelas lágrimas derramadas naquela noite. Observei a paisagem noturna passar pela janela, as luzes das pequenas cidades pontilhando a escuridão como estrelas terrenas. Os acontecimentos no restaurante Sabor de Minas tornaram-se manchete na manhã seguinte.
Empresária de 72 anos desmancha complô familiar para assassiná-la. Anunciavam os jornais. Meu telefone não parou de tocar. Jornalistas conhecidos, até antigos concorrentes oferecendo solidariedade. Desliguei-o e pedi a Antônia que fizesse o mesmo. Precisávamos de silêncio para processar o trauma, para cicatrizar. A fazenda permaneceu como meu avô a construir há quase um século atrás. Uma casa grande de estilo colonial, varandas amplas cercando toda a construção, um jardim interno com uma jabuticabeira centenária. O tempo parecia fluir de modo diferente ali, longe das pretensões sociais de Petrópolis, longe das memórias envenenadas da mansão que foi meu lar por décadas. 2 semanas se passaram. Sônia sobreviveu, embora com sequelas permanentes, dificuldade para falar, tremores constantes, problemas cardíacos que exigiriam medicação pelo resto da vida. Justiça poética, alguns diriam. Patrícia e Guilherme foram presos preventivamente, acusados de tentativa de homicídio qualificado. Rafael, o amante, foi capturado tentando cruzar a fronteira com o Uruguai. O farmacêutico Rogério confessou tudo em troca de redução de pena. Foi nesse período de reclusão voluntária que comecei a reconstruir não apenas minha rotina, mas minha própria identidade. Quem era Berenice Cavalcante além da empresária bem-sucedida, além da mãe traída, além da vítima que se recusou a sucumbir? Durante toda a minha vida adulta, defini-me por papéis externos: filha responsável, esposa dedicada, mãe abnegada, empresária implacável. Agora, aos 72 anos, tinha a oportunidade e o desafio de redescobrir-me. Numa manhã particularmente luminosa de outubro, recebi a visita de Dr. Joaquim. Ele trazia novidades sobre o caso e documentos que exigiam minha assinatura. Sentamos na varanda dos fundos, observando beija-flores disputarem o néctar das flores de manacá que minha avó plantara. Os advogados de defesa estão tentando usar a tática da insanidade temporária para Guilherme, explicou ele, ajustando os óculos de leitura. Alegam que ele estava sob influência psicológica de Patrícia e que sofre de transtorno bipolar não diagnosticado. Tomei um gole do chá de erva cidreira recém-colhido. E você acredita nisso? Absolutamente não. As evidências são contundentes. Ele participou ativamente de cada etapa do plano. As gravações mostram claramente que, em muitos momentos, era ele quem tomava a iniciativa. Assenti silenciosamente. Parte de mim ainda procurava desesperadamente uma explicação, uma justificativa para as ações do filho que criei. Alguma influência externa, alguma doença mental, qualquer coisa, além da simples ganância e maldade calculista. E quanto a Patrícia? Perguntei. Sua defesa está desmoronando. Após a recuperação parcial de Sônia, ela confirmou que tinha conhecimento parcial do plano. Não esperava o envenenamento na festa, mas sabia que estavam acelerando sua partida, como ela eufemisticamente colocou. Mãe e filha, unidas até no crime, comentei com amargura. Dr. Joaquim retirou mais documentos da pasta. Precisamos discutir seu testamento, dona Berenice. Com os recentes acontecimentos, sim, obviamente Guilherme está deserdado. Quero garantir que nenhum centavo do meu patrimônio chegue às mãos dele ou de Patrícia, mesmo que indiretamente. Passamos a manhã reorganizando meu testamento. A maior parte iria para Isabela, mas com cláusulas cuidadosamente elaboradas para protegê-la de possíveis manipulações futuras. Uma parcela significativa seria destinada a fundações que apoiam idosos vítimas de violência familiar, uma causa que agora me tocava profundamente. Antônia receberia uma pensão vitalícia e a casa onde sua família vivia há gerações em Petrópolis. E a mansão? Questionou o Dr. Joaquim quando já finalizávamos. Olhei para o horizonte, as montanhas de Minas emoldurando o céu intensamente azul. Venda. Doe o valor para a ala pediátrica do Hospital São Francisco. Não quero manter nada que me conecte àquela vida. No final da tarde, após a partida de Dr. Joaquim, caminhei sozinha até o pequeno lago da propriedade. O sol se punha atrás das colinas, tingindo a água de dourado e vermelho. Sentei-me no antigo banco de madeira, onde meu avô costumava contar histórias nas tardes de verão. Foi ali
contemplando o reflexo fragmentado do céu na superfície ondulante da água, que permiti que as lágrimas finalmente viessem, não pela traição, não pela quase morte, mas pelo luto de um amor maternal que agora reconhecia como perdido há muito tempo. Os meses que se seguiram trouxeram transformações graduais. Contratei uma equipe para renovar partes da fazenda que estavam deterioradas, mas mantive sua essência intacta. O quarto que fora de meus pais tornou-se um escritório onde comecei a escrever minhas memórias, não para publicação, mas como exercício de exorcismo pessoal. Isabela voltou brevemente a Portugal para concluir seus estudos de arquitetura, prometendo retornar para o julgamento. Foi durante esse período de relativa solidão que encontrei um novo propósito. Através de contatos de Bruno Meirelles, conheci um grupo de apoio para idosos vítimas de violência familiar em Belo Horizonte. Inicialmente participei apenas como ouvinte, absorvendo histórias dolorosamente similares à minha. Gradualmente, comecei a compartilhar minha própria experiência, primeiro em fragmentos hesitantes, depois com a mesma determinação com que enfrentei crises empresariais no passado. Vocês me veem agora como uma senhora de recursos, educada, independente, disse em uma das reuniões. Mas a violência psicológica e a tentativa de assassinato que sofri mostram que ninguém está imune. O abuso familiar atravessa todas as classes sociais, todos os níveis educacionais, todas as idades. Meu depoimento reverberou. Logo fui convidada para falar em outros grupos, depois em faculdades de psicologia e direito. Meu caso tornou-se emblemático, não apenas pela dramaticidade dos acontecimentos, mas por expor uma realidade frequentemente ignorada: o abuso contra idosos por seus próprios familiares. Em uma dessas palestras conheci Eulália Mendes, uma juíza aposentada de 68 anos, que também sobrevivera a um relacionamento abusivo. Compartilhamos não apenas histórias de superação, mas uma visão comum sobre a necessidade de mudanças estruturais na proteção aos idosos. Nasceu ali uma amizade que gradualmente floresceu em algo mais profundo, uma conexão que nunca imaginei que experimentaria novamente nesta fase da vida. Você transformou sua dor em propósito, comentou Eulália numa tarde enquanto caminhávamos pelos jardins da fazenda. Isso é raro, Berenice. A maioria das pessoas permite que a amargura as consuma. Tive essa opção, confessei. Nos primeiros dias após descobrir o plano de Guilherme e Patrícia, fantasiei vingança em formas muito mais sombrias do que a justiça que busquei. Havia momentos em que desejava que sofressem como planejavam me fazer sofrer. Eulália pegou minha mão, seus dedos entrelaçando-se aos meus com naturalidade surpreendente. Mas você escolheu um caminho diferente. Escolhi a verdade. Escolhi que eles enfrentassem as consequências legais de seus atos, não uma retaliação emocional. Pausei, observando um casal de tucanos que se alimentava nas árvores próximas. E escolhi não permitir que a traição deles definisse o restante da minha vida. O julgamento foi marcado para maio, quase 7 meses após os eventos do restaurante. Conforme a data se aproximava, minha ansiedade cresceu. Não temia o processo em si. As provas eram irrefutáveis. Temia reencontrar Guilherme, olhar nos olhos do homem que um dia embalei em meus braços e reconhecer o estranho que ele se tornara. Isabela retornou de Portugal uma semana antes. Trazia consigo não apenas o diploma recém-conquistado, mas planos para renovar uma antiga tulha da fazenda e transformá-la em seu ateliê de arquitetura. Quero ficar, vovó. Lisboa é maravilhosa, mas meu lugar é aqui, com você. Abracei-a, sentindo naquele momento que, apesar de tudo que perdi, havia muito pelo que ser grata. O Tribunal de Petrópolis estava lotado no primeiro dia do julgamento. Jornalistas, curiosos e, surpreendentemente, um grupo considerável de idosos, muitos do grupo de apoio que frequentei, ocupavam cada assento disponível. Eu me sentei na primeira fila, entre Isabela e Eulália, que insistiu em estar presente para segurar sua mão nos momentos difíceis. Quando os oficiais trouxeram Guilherme, quase não o reconheci. 7 meses de prisão haviam transformado o homem elegante e seguro em uma sombra. Cabelos grisalhos, desgrenhados, olhos fundos, postura curvada. Patrícia, em contraste,
Mantinha uma aparência cuidada mesmo nas circunstâncias adversas, embora seu olhar traísse o desespero que tentava esconder. O julgamento prosseguiu conforme esperado. As provas técnicas eram esmagadoras. Gravações, laudos toxicológicos, depoimentos de Rogério e, eventualmente, de Sônia, que compareceu em cadeira de rodas assistida por enfermeiros. Sua fala arrastada e os tremores constantes evidenciavam as sequelas permanentes do envenenamento. No terceiro dia, fui chamada para testemunhar. Enquanto caminhava até o banco das testemunhas, senti o peso dos olhares, compaixão de alguns, curiosidade mórbida de outros e o olhar indescritível de Guilherme, uma mistura de vergonha, ressentimento e algo que me recusei a interpretar como arrependimento. Senhora Cavalcante, começou o promotor após o juramento, poderia descrever à corte quando suspeitou pela primeira vez que sua vida estava em perigo? Respirei fundo e relatei tudo. A conversa telefônica que acidentalmente ouvi, as tonturas inexplicáveis, as gravações que coletei, a elaborada armadilha que preparei no restaurante. Falei com voz firme, sem dramatismos desnecessários, apresentando fatos como faria numa reunião de negócios. Quando o advogado de defesa de Guilherme teve sua chance, tentou insinuar que eu sofria de paranoia, que interpretei erroneamente conversas inocentes, que os sintomas eram naturais da idade avançada. Senhora Cavalcante, não é possível que em sua solidão após a viuvez e com a ansiedade natural do envelhecimento, tenha imaginado uma conspiração onde havia apenas preocupação genuína. Olhei diretamente para o advogado, depois para Guilherme, finalmente para o juiz. Senhor, tenho 72 anos, não 102. Construí uma empresa que empregou centenas de pessoas. Negociei com fornecedores internacionais em 4 idiomas diferentes. Sobrevivi a 7 planos econômicos governamentais e à morte prematura do meu marido. Em nenhum momento dessa trajetória fui acusada de paranoia ou confusão mental. Pausei deliberadamente, até que me tornei inconveniente para os planos financeiros do meu filho e sua esposa. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. O advogado tentou mais algumas abordagens, mas cada investida contra minha credibilidade apenas fortalecia minha posição. Quando finalmente deixei o banco das testemunhas, senti como se tivesse depositado um fardo que carreguei por demasiado tempo. No 6º dia de julgamento chegou o momento que mais temia, o depoimento de Guilherme. Ele subiu ao banco com passos vacilantes, evitando meu olhar. Senhor Cavalcante, iniciou seu advogado. Qual é sua versão dos fatos apresentados até agora? Esperávamos negações, acusações contra Patrícia, talvez a insistência na tese da insanidade temporária. O que ninguém previa, nem mesmo eu que o conhecia desde seu primeiro suspiro, foi sua rendição completa. Sou culpado, disse ele, a voz quase inaudível. Tudo que minha mãe afirmou é verdade. Planejamos envenená-la gradualmente para herdar sua fortuna. Quando percebemos que levaria tempo demais, decidimos acelerar o processo na festa de aniversário. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto magro. Não mereço perdão nem compreensão. Apenas peço que a corte considere que minha esposa foi a idealizadora do plano. Eu apenas segui, por covardia, por ganância, por uma fraqueza moral que nunca soube que possuía até ser testado. Um silêncio sepulcral caiu sobre o tribunal. Patrícia levantou-se bruscamente, gritando acusações de traição contra Guilherme, tendo que ser contida pelos guardas. O juiz ordenou a retirada dela e uma breve suspensão da sessão. Nos corredores, durante o intervalo, Isabela perguntou se eu queria ir embora. Balancei a cabeça negativamente. Preciso ouvir tudo até o fim. É a única forma de encerrar verdadeiramente este capítulo. Quando as sessões foram retomadas, Guilherme continuou seu depoimento, detalhando meticulosamente cada aspecto do plano criminoso. A corte ouvia em silêncio horrorizado, enquanto ele expunha a frieza calculista com que planejaram minha morte. Pesquisas sobre venenos indetectáveis, manipulação do meu médico, falsificação gradual de documentos para facilitar a transferência de bens após meu falecimento natural. O senhor tem algo a dizer diretamente à sua mãe? Perguntou finalmente o juiz. Guilherme virou-se para mim pela primeira vez.
Seus olhos, tão parecidos com os do pai, estavam vazios de qualquer coisa, exceto derrota absoluta. Não tenho o direito de pedir perdão. Não há palavras que possam remediar o que fiz. Só posso dizer que, independente da sentença desta corte, já estou cumprindo a pior condenação possível. Viver com a consciência do monstro que me tornei. Naquele momento, algo se resolveu dentro de mim. Não foi perdão. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Foi aceitação. Aceitação de que o filho que conheci havia se perdido muito antes dos eventos que nos trouxeram àquele tribunal. Aceitação de que nenhuma quantidade de amor maternal poderia ter evitado suas escolhas. Aceitação de que minha vida, dali em diante, seguiria um caminho completamente separado do dele. 10 dias depois, veio a sentença. 18 anos para Guilherme, 25 para Patrícia, considerada a mentora intelectual. Rafael recebeu 12 anos, Rogério 8 anos em regime semi-aberto por sua colaboração com a justiça. Sônia não foi formalmente acusada devido à punição física permanente que já sofrera e seu estado de saúde precário. Ao deixar o tribunal pela última vez, uma repórter jovem abordou-me ansiosamente. Senhora Cavalcante, após tudo que passou, o que sente agora que seus algozes foram condenados? Olhei para o céu límpido de Petrópolis, depois para Eulália e Isabela, que me aguardavam alguns passos adiante. Sinto que, aos 72 anos, estou apenas começando a viver verdadeiramente. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do meu quarto na fazenda Recanto das Águas, quando abri os olhos naquela manhã especial. Completava exatamente 1 ano desde os acontecimentos no restaurante Sabor de Minas. 1 ano desde que meu próprio sangue tentou tirar minha vida. 1 ano desde que descobri que força ainda residia dentro desta senhora de cabelos grisalhos que muitos julgavam frágil. Levantei-me sem pressa, apreciando o luxo simples de movimentos sem dores, de uma mente clara, de um corpo livre de venenos. O aroma de pão caseiro e café recém-coado preenchia o corredor. Antônia sempre madrugava para preparar o desjejum. Vestia um conjunto de linho azul claro que Isabela me presenteara no último Natal. Calcei sandálias confortáveis e prendi meus cabelos num coque simples. No espelho, observei as marcas que 7 décadas deixaram em meu rosto, não com lamento, mas com respeito pela jornada que cada ruga representava. Bom dia, dona Berenice. Fiz aquele pão de queijo que a senhora tanto gosta. Antônia sorriu ao me ver entrar na cozinha ampla e ensolarada. Sua lealdade durante os momentos mais sombrios transformou o que era uma relação de trabalho em algo muito mais significativo. Uma amizade genuína que transcendia diferenças sociais e educacionais. Obrigada, Antônia. Está com um cheiro maravilhoso. Servi-me de café e observei o movimento no quintal através da janela. A fazenda, antes um refúgio temporário, tornara-se o centro de uma nova comunidade que nem eu imaginava possível há 1 ano. O antigo galpão de ferramentas fora transformado em um centro comunitário onde oferecíamos atividades para idosos da região. O casarão dos colonos virou uma pequena biblioteca rural, com foco em literatura acessível e informações sobre direitos dos idosos. A tulha renovada por Isabela não era apenas seu estúdio de arquitetura, mas também um espaço para oficinas de artesanato, que geravam renda complementar para mulheres acima dos 60 anos. A dona Eulália já ligou, informou Antônia, enquanto arrumava uma cesta de frutas na mesa. Disse que chega depois do almoço com os documentos da fundação. A fundação renascer aos 70, nosso mais ambicioso projeto até agora. Usando parte do dinheiro da venda da mansão em Petrópolis, criamos uma organização dedicada a combater o abuso contra idosos e promover sua independência financeira e emocional. Após meses de planejamento, hoje assinaríamos os documentos oficiais de constituição. Tomei meu café observando o nascer do sol completar seu espetáculo dourado sobre as montanhas. Pensei em como a vida pode mudar completamente em 1 ano, como podemos perder tudo que julgávamos essencial e ainda assim descobrir uma plenitude inesperada. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Denise Meirelles, esposa de Bruno,
com novidades sobre Sônia. Ela faleceu ontem à noite, Berenice. Complicações cardíacas, segundo os médicos. Recebi a notícia com um misto de emoções contraditórias. Não sentia alegria pela morte da mulher, que, mesmo indiretamente, participara do complô contra minha vida. Tampouco sentia pesar genuíno. Era uma estranha neutralidade emocional. O reconhecimento de que um capítulo se fechava definitivamente. Patrícia solicitou permissão para comparecer ao funeral, continuou Denise. O juiz concedeu com escolta policial, claro. Compreensível, respondi. Afinal, era sua mãe. Você pretende ir? Perguntou Denise hesitante. Não, Denise. Minha presença não seria apropriada e, honestamente, não tenho nada a expressar ali. Prefiro honrar este dia de outra forma. Após desligar, permaneci na varanda por alguns minutos, refletindo sobre os estranhos círculos que a vida desenha. Sônia, que celebrara minha festa de aniversário, antecipado esperando minha morte iminente, tornara-se a primeira a partir. O veneno destinado a mim encurtou sua vida em anos, talvez décadas. Havia uma triste poesia nessa simetria indesejada. Meio-dia. O sol a pino anunciava o momento de preparar-me para as atividades da tarde. Caminhei até o antigo pomar, agora transformado em uma horta comunitária, onde idosos locais cultivavam ervas medicinais e hortaliças. Dona Zulmira, uma viúva de 83 anos, que se tornara uma presença constante na fazenda, acenava enquanto colhia alecrim. Dona Berenice, venha ver como os tomates cereja estão bonitos. Aproximei-me, admirando não apenas os pequenos frutos vermelhos, mas também a vitalidade restaurada daquela senhora, que, quando a conheci, mal conseguia articular frases completas devido à depressão após perder o marido para o Alzheimer. Agora, suas mãos calejadas moviam-se com propósito entre as plantas. Seus olhos brilhavam quando explicava as propriedades de cada erva. A senhora acha que posso levar um pouco desse manjericão para casa? Meu neto vem jantar hoje e ele adora meu molho especial. Claro, Zulmira. A horta pertence a todos vocês. Era uma pequena revolução que iniciamos ali. Devolver a idosos o sentimento de pertencimento, de utilidade, de autonomia sobre suas próprias vidas. Muitos chegaram após ouvir meus depoimentos em grupos de apoio ou palestras. Outros vieram indicados por assistentes sociais da região. Alguns simplesmente apareceram, atraídos pelos relatos de uma comunidade onde ser idoso não significava ser descartável. Voltei para casa para um almoço leve. Isabela chegou logo depois, acompanhada por seu namorado Pedro, um professor de literatura do Instituto Técnico local que conhecera durante uma das oficinas de leitura que promovíamos. Vovó, trouxe uma surpresa para você! Isabela estendeu um envelope pardo. A prefeitura aprovou nosso projeto para o Centro de Convivência Intergeracional. Vamos poder iniciar as obras no próximo mês. Abri o envelope, examinando os documentos oficiais com a aprovação municipal e, mais importante, o compromisso de integrar nosso projeto ao sistema público de assistência social. Era uma vitória significativa. O reconhecimento institucional de que nosso modelo de comunidade poderia ser replicado. Isso é maravilhoso, querida. Significa que poderemos atender mais pessoas, criar mais oportunidades. E tem mais, interrompeu Pedro, seu rosto jovem iluminado pelo entusiasmo. A Universidade Estadual quer estabelecer uma parceria para documentar todo o processo. Eles veem potencial para transformar isso em política pública. O som de um carro aproximando-se interrompeu nossa conversa. Era Eulália chegando mais cedo do que o previsto. Através da janela, vi quando ela estacionou seu Jeep azul petróleo próximo ao jardim. Aos 68 anos, mantinha uma energia que desafiava estereótipos. Dirigia sozinha pelos 80 quilômetros que separavam sua casa em Belo Horizonte da fazenda. Coordenava 3 projetos sociais simultaneamente e ainda encontrava tempo para praticar hidroginástica 3 vezes por semana. Nossa amizade evoluíra para algo mais profundo nos últimos meses. Não era um romance convencional. Ambas tínhamos vivido experiências demais para nos submetermos às expectativas tradicionais. Era uma parceria baseada em respeito mútuo, valores compartilhados e, sim, um afeto que crescia organicamente, sem pressa nem pressões. Trouxe todos os documentos da fundação, anunciou ela,
abraçando-me brevemente, e também uma garrafa daquele vinho que você apreciou na semana passada. Afinal, hoje é um dia especial por múltiplos motivos. Preparamos uma pequena cerimônia para a assinatura dos documentos da Fundação Renascer aos 70. Além de nossa pequena família, eu, Isabela, Pedro, Antônia e Eulália, convidamos algumas figuras importantes. O prefeito do município vizinho, a diretora do Centro de Assistência Social Regional, 2 jornalistas de veículos respeitados e, claro, representantes dos idosos que participavam de nossas atividades. Sob a sombra generosa de uma mangueira centenária, dispusemos cadeiras em semicírculo. Uma mesa simples, coberta com uma toalha de linho bordada à mão por mulheres da comunidade, recebeu os documentos oficiais. Ao lado, fotografias emolduradas mostravam a transformação da fazenda e, mais importante, dos rostos que agora a frequentavam. De expressões inicialmente marcadas por abandono e tristeza para sorrisos genuínos, olhares de propósito renovado. Quando todos estavam acomodados, levantei-me para falar. O discurso que preparara na noite anterior parecia inadequado diante da simplicidade significativa daquele momento. Há exatamente 1 ano comecei. Enfrentei o que muitos considerariam o pior pesadelo, a traição daqueles que deveriam me proteger, uma conspiração para tirar minha vida em troca de bens materiais. Pausei, notando os olhares atentos. Poderia ter me permitido afundar em amargura, em desconfiança perpétua, em isolamento defensivo. Seria compreensível, talvez até esperado. Caminhei alguns passos, aproximando-me do grupo, mas descobri que a verdadeira vingança contra o mal não é retribuí-lo na mesma moeda, é transformá-lo em algo que jamais poderia ter sido imaginado pelos que tentaram nos destruir. Apontei para as instalações da fazenda visíveis ao redor. Cada espaço renovado, cada programa implementado, cada sorriso restaurado neste lugar representa uma vitória não apenas minha, mas de todos que a sociedade tenta convencer de que seu valor diminui com a idade. A Fundação Renascer aos 70 não é apenas um nome, é um manifesto, uma declaração de que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir propósito, para criar comunidade. Olhei para cada rosto presente, Eulália com seu sorriso discreto e encorajador, Isabela, seus olhos brilhando de orgulho, Antônia, cuja lealdade transcendera todas as expectativas, os idosos que haviam encontrado um novo sentido para suas vidas naquele espaço. O que nossos detratores nunca entenderão é que a idade não nos torna menos relevantes, apenas mais sábios na escolha de nossas batalhas, mais seletivos em nossos compromissos, mais conscientes do verdadeiro valor do tempo. Com um gesto solene, convidei Eulália para se juntar a mim à mesa. Lado a lado, assinamos os documentos que oficializavam a fundação. Aplausos espontâneos ecoaram pelo jardim, seguidos por abraços e congratulações. O pequeno coquetel que servimos em seguida tinha um ar de celebração genuína, não a ostentação artificial dos eventos sociais de Petrópolis, mas a alegria autêntica de pessoas que encontraram propósito compartilhado. Observei Dona Zulmira explicando orgulhosamente ao prefeito as propriedades medicinais das ervas que cultivava. Vi seu Antônio, um carpinteiro aposentado de 78 anos, mostrando a uma jornalista os bancos que confeccionara para a biblioteca comunitária. Notei a desenvoltura com que Isabela e Pedro circulavam entre os presentes, conectando pessoas, facilitando trocas de conhecimento. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons rosados e alaranjados, a maioria dos convidados já havia partido. Permanecemos apenas o núcleo mais próximo, sentados na varanda com taças do vinho que Eulália trouxera. Recebi uma carta de Guilherme ontem, revelei finalmente, quebrando um breve silêncio contemplativo. Isabela endireitou-se na cadeira. O que ele queria? Informar que iniciou um programa de reabilitação na prisão. Está trabalhando com outros detentos, ensinando contabilidade básica. Tomei um pequeno gole de vinho antes de continuar. Também mencionou que completou 1 ano de terapia e está começando a compreender as raízes de suas escolhas. Você vai responder? Perguntou Eulália com a franqueza que sempre caracterizou nossa relação. Contemplei a questão por alguns instantes, observando uma borboleta azul pousar
brevemente no corrimão da varanda, antes de alçar voo novamente. Ainda não decidi. Parte de mim acredita que algumas pontes, uma vez queimadas, não devem ser reconstruídas. Outra parte reconhece que o perdão, mesmo quando não solicitado, pode ser libertador para quem o concede. Você não precisa decidir agora, vovó. Isabela segurou minha mão. Algumas respostas só vêm com o tempo. Assentimos em concordância silenciosa. O tempo, esse recurso que tantos desperdiçam na juventude e passam a valorizar intensamente na velhice. A noite caiu gradualmente sobre a fazenda, trazendo consigo o espetáculo estelar que só o interior proporciona. Lanternas estrategicamente posicionadas no jardim criavam ilhas de luz suave contra a escuridão crescente. Cigarras iniciavam seu concerto noturno, acompanhadas pelo coachar distante de sapos próximos ao lago. Sabe o que mais me impressiona em toda essa jornada? Comentou Eulália, enquanto observávamos as primeiras estrelas surgirem. A capacidade que você demonstrou de transformar traição em propósito, tentativa de assassinato em renascimento. Não foi imediato, confessei. Passei noites em claro questionando onde errei na criação do meu filho, revivendo cada momento em busca de sinais que não percebi, imaginando como seria se Vicente estivesse vivo. E chegou a alguma conclusão? Sim, que algumas perguntas não têm resposta, que algumas pessoas fazem escolhas que não podemos prever ou evitar, independentemente de quanto amor ofereçamos, e que nossa responsabilidade maior é com o presente que temos, não com o passado que não podemos mudar. Observamos em silêncio contemplativo quando as luzes da horta comunitária se acenderam. Alguns idosos que residiam nas redondezas preferiam trabalhar no frescor da noite. À distância, distinguíamos suas silhuetas movendo-se entre os canteiros, suas vozes ocasionalmente carregadas pela brisa noturna. Amanhã começa um novo ciclo, comentou Isabela, apontando para a lua crescente que surgia no horizonte. O primeiro dia oficial da fundação. E temos tanto a realizar, complementou Eulália com entusiasmo contido. As parcerias com outras instituições, o programa de capacitação profissional para idosos, a expansão da biblioteca. Sorri diante daquela energia contagiante. Aos 73 anos recém-completados, sentia-me rejuvenescida não pela negação da idade, mas pela redescoberta de propósito. Meus cabelos continuariam brancos, minhas mãos permaneceriam marcadas por décadas de trabalho, meu passo seguiria mais cauteloso que na juventude. E nada disso diminuía o valor da jornada que agora empreendia. A noite avançou tranquila, embalada por conversas leves e planos para o futuro. Antônia serviu um chá de camomila e erva cidreira colhidas no próprio jardim. Pedro recitou um poema de Drummond que capturava perfeitamente a essência daquela noite. Quando todos se recolheram, permaneci sozinha na varanda por mais alguns minutos. O silêncio da fazenda adormecida era pontilhado apenas por sons noturnos da natureza. Uma sinfonia sutil que nenhuma orquestra em Petrópolis jamais poderia replicar. Pensei na mulher que fui 1 ano atrás, aterrorizada pela descoberta da traição, determinada a sobreviver, incerta sobre o futuro. Comparei-a com a mulher que sou agora, serena em sua proposta de vida, cercada por afetos genuínos, dedicada a um propósito maior que minha própria existência. A tentativa de me envenenarem poderia ter sido meu fim. Em vez disso, tornou-se meu recomeço. A justiça não estava apenas na condenação dos culpados, mas na vida plena que construí depois deles. Uma vida que jamais poderiam imaginar ou comprometer. Levantei-me, sentindo o corpo cansado, mas satisfeito após um dia significativo. Amanhã seria outro dia de trabalho, de construção, de propósito renovado. A verdadeira vingança contra aqueles que tentaram me destruir não estava em seu sofrimento, mas em minha plenitude. Não em seu castigo, mas em minha libertação. A justiça, afinal, havia sido feita, não apenas nos tribunais, mas em cada respiro consciente que dei desde que escapei da morte planejada. Em cada sorriso genuíno, em cada propósito renovado, em cada momento de autenticidade que experimentei ao lado daqueles que verdadeiramente me amavam. Minha história não é apenas sobre traição e vingança, é sobre renascimento.
Quem diria que aos 72 anos, eu, Berenice Cavalcante, descobriria que meu próprio filho e sua esposa planejavam me envenenar lentamente para ficar com minha fortuna? Aquela conversa que acidentalmente ouvi quando voltei para buscar meus óculos mudou completamente o rumo da minha vida. Você tem certeza que esse é o veneno mais forte? Essa velha precisa morrer logo. Essas palavras da boca da minha própria nora me paralisaram, mas também despertaram em mim uma força que nem eu mesma sabia que ainda existia. Vocês acompanharam como precisei agir com inteligência e cautela, como tive que fingir que não sabia de nada enquanto coletava provas, substituía remédios envenenados e montava uma armadilha perfeita. Contei com aliados preciosos. Minha fiel Antônia, que por 40 anos esteve ao meu lado. Minha neta Isabela, que escolheu a verdade mesmo quando isso significou confrontar o próprio pai. O investigador Bruno Meirelles, a doutora Renata e meu advogado doutor Joaquim. A noite da grande festa no restaurante Sabor de Minas foi um momento decisivo. Enquanto Guilherme e Patrícia pensavam que finalmente me dariam a dose letal no champanhe, eu já havia preparado cada detalhe da minha defesa. A ironia do destino fez com que Sônia, mãe de Patrícia e cúmplice silenciosa do plano, bebesse da taça envenenada que era destinada a mim. As convulsões, o desespero, a ambulância, tudo aconteceu exatamente como planejei, exceto que não desejei o sofrimento permanente que ela passou a carregar como sequela. O julgamento revelou a profundidade da ganância e da crueldade humana. Guilherme, meu único filho, confessou tudo, confirmando cada detalhe do plano macabro. Patrícia, a nora ambiciosa, recebeu a sentença mais severa como mentora intelectual. Descobrimos até mesmo que ela planejava se livrar de Guilherme depois, com a ajuda de seu amante Rafael, assim que conseguissem minha fortuna. Uma traição dentro da traição. Mas o mais surpreendente dessa história não foi a tentativa de assassinato ou a justiça nos tribunais. Foi o que aconteceu depois. Como transformei a Fazenda Recanto das Águas, que deveria ser apenas um refúgio temporário, em um centro de renovação não só para mim, mas para dezenas de idosos da região. Como criei a Fundação Renascer aos 70, dedicada a combater o abuso contra idosos e promover sua dignidade e independência. Como encontrei em Eulália não apenas uma amiga, mas uma companheira para essa nova fase da vida. A verdadeira vingança não foi ver meus algozes atrás das grades, mas construir uma vida tão plena e significativa que eles jamais poderiam imaginar ou comprometer. Descobri que aos 73 anos ainda era possível recomeçar, ainda era possível encontrar propósito, ainda era possível inspirar mudanças na vida de muitas pessoas. Minha história é um lembrete de que nunca devemos subestimar uma senhora de idade, especialmente uma que construiu um império com as próprias mãos. É um testemunho de que a velhice não diminui nossa capacidade de lutar, de reinventar, de prosperar, que cada ruga no rosto carrega não apenas o peso dos anos, mas a sabedoria para enfrentar as adversidades com dignidade e determinação. Se você está assistindo este vídeo e se identificou com qualquer parte da minha jornada, saiba que não está sozinho. Talvez você também tenha enfrentado traições familiares. Talvez sinta que sua idade é vista como um fardo por aqueles que deveriam respeitá-la. Talvez esteja buscando um novo sentido para esta fase da vida. Quero que saiba que sempre há um recomeço possível, sempre há dignidade a ser resgatada, sempre há propósito a ser descoberto. Não importa quantas primaveras você já tenha vivido. Esta história me custou muito contar. Reviver cada momento da traição, do medo, da incerteza não foi fácil, mas sei que meu relato pode ajudar outras pessoas em situações semelhantes a encontrar coragem para se defender, para buscar ajuda, para não aceitar o papel de vítima que muitas vezes a sociedade tenta nos impor quando envelhecemos. O canal Vovó Lembrou existe justamente para isso, para dar voz às nossas histórias, para mostrar que a velhice não é o fim da linha, mas uma fase repleta de possibilidades, desafios e conquistas. Cada vídeo que publicamos aqui é uma forma de dizer ao mundo que merecemos respeito, atenção e protagonismo nas nossas próprias vidas. Por isso, peço que se inscreva no canal agora mesmo
Não deixe para depois. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de todos os novos vídeos. Temos muitas histórias emocionantes como a minha para compartilhar. Relatos de superação, de recomeços, de pequenas e grandes vitórias contra preconceitos e limitações impostas. Deixe também seu like neste vídeo. Parece um gesto simples, mas significa muito para nós. Cada curtida ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas, a tocar mais corações, a transformar mais vidas. E acredite, seu apoio faz toda a diferença na continuidade deste trabalho. E por favor, compartilhe nos comentários o que achou da minha história. O que mais tocou seu coração? O que você faria no meu lugar? Conhece alguém que passou por situação semelhante? Sua interação não é apenas um número para nós. Lemos cada comentário, respondemos sempre que possível e muitas vezes encontramos inspiração para novos conteúdos nas suas palavras. Se puder, gostaria muito que considerasse também nos apoiar através do Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção do canal. Produzir conteúdo diário de qualidade exige recursos, equipamentos, edição, pesquisa, deslocamentos para entrevistar pessoas com histórias inspiradoras. Cada contribuição, por menor que seja, nos permite continuar trazendo conteúdo relevante e transformador todos os dias. Esta doação não beneficia apenas a mim ou a equipe do canal. Ela ajuda a amplificar as vozes de tantos idosos que têm histórias valiosas para compartilhar, mas que raramente encontram espaço nas mídias tradicionais. É um investimento na visibilidade e na valorização da terceira idade, na luta contra o etarismo e o abandono que tantos de nós enfrentamos. Não esqueça de conferir também nossos outros vídeos. Temos histórias de todos os tipos, algumas emocionantes como a minha, outras inspiradoras, algumas até mesmo divertidas. Relatos de avós que recomeçaram estudos aos 70 anos, que encontraram amor na velhice, que revolucionaram suas comunidades, que enfrentaram doenças terminais com dignidade impressionante. Lembro-me de quando comecei esta nova fase da minha vida, após o julgamento de Guilherme e Patrícia. Sentia-me perdida, sem rumo, tentando reconstruir não apenas minha rotina, mas minha própria identidade. Foi assistindo histórias de superação semelhantes às que compartilhamos aqui que encontrei forças para transformar minha tragédia pessoal em propósito coletivo. É por isso que acredito tanto no poder deste canal, no impacto que cada história pode ter na vida de quem assiste. Não estamos apenas entretendo, estamos conectando, inspirando, fortalecendo. Estamos criando uma comunidade de pessoas que recusam a invisibilidade, que celebram a sabedoria dos anos vividos, que reconhecem o valor inestimável das experiências acumuladas. Então, por favor, ajude-nos a crescer. Inscreva-se, deixe seu like, comente, compartilhe e, se possível, contribua com o Valeu Demais. Juntos podemos mostrar que nossas histórias importam, que nossas vozes merecem ser ouvidas, que nossa presença na sociedade é valiosa e necessária. Agradeço de coração por ter dedicado seu tempo a ouvir minha história. Sei que foi intensa, por vezes dolorosa, mas espero sinceramente que tenha encontrado nela não apenas entretenimento, mas também reflexão e inspiração. Afinal, como descobri aos 73 anos, nunca é tarde para recomeçar, para se reinventar, para encontrar propósito. Até o próximo relato aqui no canal Vovó Lembrou. E lembre-se, a idade nos traz não apenas rugas, mas a sabedoria para vencer as piores batalhas.